Na última semana, nós estudamos um dos temas mais importantes da Bíblia Sagrada. Nós falamos a respeito da Igreja de Deus. O que caracteriza ou quais são as condições para a igreja ser a Igreja de Deus? Então, se você ainda não assistiu o vídeo, assista, compartilha e deixa o seu like, porque assim a plataforma vai entender que aquele vídeo ele é muito relevante. Na última semana, nós falamos a respeito da Igreja de Deus, quais as condições para ser a Igreja de Deus. E nós vimos ali que existem dois elementos muito importantes, que é a lei e a fé em Cristo Jesus. E na medida que o povo deixa deliberadamente esse conserto, então Deus agora chama um outro povo como tinha sido profetizado. E é nesse momento, então, que entra o período da Igreja cristã. Jesus, na conversa com Pedro, fala algo muito importante. Pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os portões do inferno nunca prevalecerão contra ela. Bem, ao não interpretar muito bem essa fala, a maior parte dos cristãos acreditam que nesse absolutismo, na teologia, nós falamos sobre o triunfalismo histórico. Ou seja, já que Jesus falou que os portões nunca prevaleceria contra a igreja, alguns acreditam, então, que a Igreja Católica, no caso, ainda é a Igreja de Deus, porque, segundo a profecia, os portões do inferno nunca prevaleceria contra ela. Bem, já vamos começar por aqui. Na verdade, a profecia está certa. Os portões do inferno nunca, jamais irá prevalecer contra a Igreja. Mas quem seria a Igreja? Uma denominação, uma placa? Ou seria caracterizada por aqueles que cumprem o concerto estabelecido por Deus? E é justamente isso que nós vamos falar nesta programação de hoje. Então pegue a sua Bíblia, vamos todos juntos estudar a partir deste ponto. Quando que a igreja cristã passa por um período de crise onde Deus necessita chamar um povo para levar a sua arca, para conduzir a sua igreja. Bem, Paulo, ao escrever a sua carta aos Tessalonicenses, ele fala algo muito interessante, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Então, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 1 a 3, Paulo diz o seguinte: Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavras ou cartas atribuindo indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Percebam, Paulo fala claramente que a igreja passaria por um período de apostasia. Apostasia é abandono da fé. Então, claramente, Paulo estava falando que a igreja, que foi fundada por Cristo, passaria por uma grande crise e que muitos apostatariam da fé. E nós vamos identificar isso já nos dias de Paulo. Inclusive, os cristãos do primeiro século e segundo século, chamados pais da igreja, vêm com ideias contrárias à Bíblia Sagrada. É nesse momento que nós vamos identificar que os cristãos deixam, por exemplo, de guardar o sábado da palavra de Deus. Alguns se apegam no fato histórico, dizendo: bom, os pais da igreja, que foram discípulos dos apóstolos, ensinaram que a guarda do sábado não era mais necessária. Bem, será que essas pessoas estão levando em consideração o que Paulo deixou na sua carta aos Tessalonicenses a respeito de um período de abandono da fé? É algo importante a se pensar. Veja o que Paulo continua dizendo a respeito dessa apostasia. Versículo 4. Que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando estava convosco? Agora sabeis o que o detém, para que seja revelado no tempo certo. Pois o mistério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Perceba, a apostasia já havia começado nos dias do apóstolo Paulo, e Paulo conseguiu identificar isso. E a apostasia é o abandono dos princípios da palavra de Deus, especialmente a lei de Deus. Nós já estudamos várias vezes aqui
a respeito da profecia de Daniel no capítulo 7, verso 25, onde a palavra de Deus diz assim: "E proferirá as palavras contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo." Perceberam como é importante nós entendermos a palavra de Deus? Daniel, no capítulo 7, está profetizando a respeito do chifre pequeno, do poder que surgiria no Vaticano. E esse poder mudaria a lei de Deus e perseguiria os santos do Altíssimo. E foi exatamente o que aconteceu. E combinando com o que Paulo escreve a respeito do mistério da iniquidade, ele diz então que alguém se levantará como se fosse o próprio Deus se assentando no templo de Deus. Perceba, a profecia bate exatamente com a história. E nós sabemos que a igreja cristã entrou em apostasia. Bem, quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, versículo 4, nós temos uma profecia muito interessante. "Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor." Isso deixa muito claro o fato de que a igreja abandonou os princípios que recebera de Cristo. E é por esse motivo que ela deixa de ser a igreja de Deus. Nós vamos ver algo muito interessante no capítulo 12 de Apocalipse. O capítulo 12 de Apocalipse narra a experiência da igreja cristã exatamente nesse período. Quando nós lemos o capítulo 12, nós vamos ver uma descrição muito interessante. Capítulo 12, versículo 1. "Viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças haviam 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho, assim que nascesse. Então ela deu à luz um filho, homem, que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Perceba, aqui é a descrição da igreja cristã exatamente nesse período de perseguição. Nós vamos ver que a profecia representa a mulher como igreja, né? O dragão é o próprio Satanás. E essa mulher, a igreja, ela estava com dores, pois ela estava para dar à luz. E nós temos a referência do nascimento do menino, que claramente é uma referência a Cristo Jesus, que hoje está à destra do Pai, mas é interessante que diz que o dragão queria devorar-lhe o filho, lembrando o que aconteceu com Cristo exatamente depois do seu nascimento, em que Herodes, como se fosse um dragão, tenta devorar o filho. A mulher foge para o deserto, Maria foge para o deserto e ali é sustentada até que aquele mal acabasse. Então João pega essa profecia que ele recebera de Deus e faz uma analogia com a experiência que Cristo teve. Mas nesse caso aqui, a mulher é a igreja. E essa semente da mulher seria os que sobram da igreja. Isso vai ficar mais claro quando nós lermos, por exemplo, Apocalipse 12, versículo 17, que diz que o dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mais para frente nós vamos entender quem representa esse povo. Mas é interessante que a mulher foge para o deserto, fazendo uma alusão em que ela estava na água, um lugar muito povoado, que era a representação da Europa, e ela foge para o deserto. E ali no deserto ela é sustentada durante 1260 dias, ou seja, um período em que é correspondente à perseguição católica, que ocorreu em 538 e foi até 1798, quando Berthier chega em Roma e prende o Papa. Percebe? Se contarmos de 538 a 1798, nós temos a data de 1260 anos, que foi exatamente o período da perseguição da igreja. E agora, a terra, né, ou o deserto, é representado por um lugar não muito habitado, pois foi o local onde os cristãos que fugiram da Europa chegaram e puderam sobreviver, que foi a América. E ali começa um grande movimento reformador. Bem, Martinho Lutero já havia pregado as 95 teses no castelo de Wittenberg e havia começado uma grande revolução do cristianismo, pois a Igreja Católica
não permitia que as pessoas estudassem a Bíblia e dessem a sua interpretação. Muitos perderam a vida, foram mártires por defender o estudo das Escrituras. Alguns morreram por traduzir a Bíblia para o idioma local. E muitos foram mortos por questionar a igreja. Mas segundo a Reforma, após a Reforma de 1517, então esses cristãos reformados se espalharam por toda a Europa. E nesses locais eles foram perseguidos. Até que do descobrimento da América, nós temos então os cristãos puritanos indo para a América e sobrevivendo, carregando não somente sonhos, mas a fé que eles receberam dos seus pais reformados. E ao chegar na América agora, a América se torna um país, a América do Norte, se torna um país protestante. E esse país protestante passa a ser a Igreja de Deus. Nós temos nomes como John Wesley, nós temos nomes como William Tyndale, nós temos John Wycliffe, que eram, na sua maioria, ingleses, que influenciaram esses cristãos na América. E esses homens das igrejas tradicionais batista, metodista, presbiteriana, seguem avante levando a palavra de Deus. Mas, como a profecia apontava, até mesmo os cristãos reformados também abandonaram a fé. E é por esse motivo que eles também caem em apostasia. Gostaria de ler para vocês algo que nos chama muita atenção a respeito da era protestante. Diz o seguinte, a pena inspirada, no livro Grande Conflito, na página 385. Não se tem repetido a mesma coisa em quase todas as igrejas que titulam protestante? Com o desaparecimento dos fundadores, dos que possuíam o verdadeiro espírito de reforma, seus descendentes põem-se na dianteira e dão novo molde à causa. Embora se apeguem cegamente ao credo dos pais e se recusam a aceitar qualquer verdade além da que lhes foi dada conhecer, os filhos dos reformadores se afastam grandemente do exemplo paterno, de humildade e abnegação e renúncia do mundo. Assim, a primitiva simplicidade desaparece. Um dilúvio de mundanismo invade a igreja, leva consigo seus costumes, práticas e ídolos. Apostasia, apostasia, apostasia. Está mesmo gravada na frente de cada igreja. Nós vamos ver que a igreja reformada também passa por grandes problemas. Nós temos um embate entre Armínio e Calvino, por exemplo, onde Calvino começa a defender ideias de predestinação, em que Deus já estabeleceu quem vai se salvar e quem vai se perder. Diferente dos arminianos, que creem na presciência de Deus, mas que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Porém, nem todos aceitaram. Não um jogo em que Deus estabelece quem se salva e estabelece quem se perde. Percebam? Mas esse nem é o ponto mais complicado. O ponto mais complicado é que a lei de Deus passa a ser negligenciada e o mundanismo entra na igreja protestante. Bem, nós vamos finalizar por aqui. Mas se você está curioso em entender melhor a respeito da Igreja de Deus, lembre-se, a Igreja de Deus ela é marcada por este concerto que Deus faz. Em Apocalipse capítulo 12, 17, diz que o dragão está irado contra a mulher, fazendo guerra aos seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé e o testemunho de Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós. Compartilhe essa programação para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para isso. Amém.